Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, porque estamos aqui para exaltar a majestade santa, para ouvirmos a sua santa palavra. Glórias a Deus. E eu não tenho dúvida alguma que o Espírito Santo vai falar profundamente aos corações. Nosso Deus, ele continua a operar milagres, proezas, maravilhas, prodígios. Ele muda sentenças. Incrível. Ele faz coisas tremendas, gloriosas, miraculosas, para a alegria nossa e para a glória do seu santo nome. Nessa palavra de hoje que o Espírito Santo me deu, nós vamos ratificar isto e será uma oportunidade gloriosa de exaltarmos o Senhor, porque Ele merece. Glórias a Deus. Não tenho dúvida alguma que você irá ser grandemente fortalecido com esta palavra ministrada. Tremendo. É tremendo o que Deus tem para falar. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito da Verdade me deu está no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Glórias a Deus. O título é Ezequias adoece. Glórias a Deus. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. E nessa história de amor, nós vamos confirmar isso mais uma vez. Glórias a Deus. Então, antes da gente começar o texto propriamente dito, temos que saber quem é Ezequias, rei de Judá, um rei que fez tudo reto aos olhos do Senhor. Foi um rei fiel a Deus. Com ele, Judá teve uma restauração espiritual, um concerto com Deus através desse homem. Também houve muita prosperidade espiritual e material no reinado de Ezequias. Era um homem de Deus, um homem em quem Deus confiava aqui na terra. Louvado seja Deus, não eram muitos reis que Deus podia confiar, eram poucos. Quando nós estudamos a história dos reis de Judá e de Israel, sinceramente, dá vontade de chorar de tanta infidelidade a Deus. O que mais tem são reis infiéis, líderes infiéis. Mas o nosso Deus, ele merece o melhor. Sempre ele vai ter pessoas fiéis que o adorem em espírito e em verdade. Pois é. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus, que palavra. É difícil, porque dentro do ser humano há preservação, instinto de preservação da vida, porque a vida é uma dádiva de Deus. Então, na verdade, a vida que Deus deu é uma bênção por causa da presença dele. É uma bênção desfrutarmos dessa vida que é de Deus. Então, imagine um homem de Deus receber uma sentença dessa. Mas quando eu comecei, eu disse o quê? Que Deus muda sentenças. Ele é o mesmo Deus hoje. Por favor, traga esta palavra para hoje. Ele faz exatamente assim, de variadas formas. Pois é. E Isaías, que era um profeta
de Deus, honrado, respeitado, chegou ali com essa mensagem. Óbvio, o profeta verdadeiro, ele vai falar o que vem de Deus. E Ezequias conhecia o Senhor, sabia que ali era uma mensagem da parte do Senhor. Pois é. Então, é uma mensagem fortíssima que Ezequias não estava preparado para ouvir, como muitos não estão. Claro que sim. Ninguém é super-herói. Super-herói só na ficção. A realidade é completamente outra. Somos frágeis, a Bíblia diz isso. Vulneráveis. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não temos poder próprio. Ai de quem pensa que tem. Ai, ai, ai. Tudo que nós temos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, nesse momento, o que se pode fazer é orar. É buscar a face de Deus para encontrar força, para encontrar refrigério, socorro, para Deus acudir. Porque Ele sabe trabalhar o Senhor, Ele sabe. E esse testemunho de Ezequias, ele serve para todos os que servem a Deus. Ele é útil para a gente crescer na graça e no conhecimento. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meu Deus, que dor, viu, profunda. Vamos, esse versículo 3 aqui é um manancial, né? Como toda a Bíblia. Então ele pede para Deus se lembrar de que ele andou com Deus com fidelidade e com o coração perfeito. Imagine alguém dizendo isto a Deus. Porque Ezequias estava diante de um Deus que é todo-poderoso, que é onisciente. Porque o homem pode enganar o outro homem, mas nem imagine que vai ludibriar Deus. Ele vai ser um perfeito idiota se ele imaginar isto. Então, Ezequias aqui estava dizendo as qualificações dele espirituais diante de Deus, que foram adquiridas com a comunhão com Deus continuamente. Porque alguém só consegue ser assim como esse versículo 3 está dizendo que Ezequias era assim, se tiver comunhão com Deus, se tiver vida com Deus, se tiver um coração sincero, verdadeiramente, sem mácula, sem maldade, sem perversidade. Então, Ezequias aqui, ele ainda diz, e fiz o que era reto aos teus olhos. Mexeu com Deus. Uma oração feita com verdade, gente, com o coração quebrantado e contrito, ela toca em Deus. Essa palavra, ela mostra isto, que o nosso Deus, ele é um Deus bom, misericordioso, benigno. Então, meu Deus, ele é sensível a uma oração feita por um servo dele, temente a ele, e que o ama de verdade.
Porque muitos e muitos e muitos oram. Outros fazem até largas orações, mas são iguais àqueles fariseus, sepulcros caiados. A maioria está assim. A verdade é essa. Querem holofotes, querem mostrar que são poderosos, que podem isso, que podem aquilo, como se fossem até uns semideuses. Mas Deus, Ele conhece o interior de cada um. E Deus, quando Ezequias orou a Deus assim, claro, óbvio, ele estava dizendo a Deus como Deus o via, porque na Bíblia Sagrada Deus diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o que Ezequias estava dizendo testificava completamente com o relatório, com o testemunho que Deus deu dele. Ele não estava ali, por favor, se engrandecendo, não. De forma alguma. Ele estava ali diante do Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Uma coisa é a pessoa se autoelogiar diante dos homens, se achando, que é alguma coisa, que pode, que faz, que tem, com muita soberba, muito esnobismo. Uma coisa, isso aí, a Bíblia diz, não te louvem os teus próprios lábios. Mas uma coisa é quando alguém chega diante de Deus e diz, Deus, tu me conheces. Como lá o Salmo de número 139. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. De longe tu me sondas. Onde eu estiver, tu sabes tudo, Senhor. Glórias a Deus. Uma coisa é chegarmos diante de Deus. Ezequias aqui estava derramando a sua alma diante do Senhor. Ele estava dizendo o que ele era aos olhos de Deus. Quantos milagres aconteceram no reinado de Ezequias? Quantos livramentos Deus deu a ele? Se lembra de Senaqueribe, aquele rei maligno que queria destruir Ezequias e o seu exército? Pois é, olha aí. Deus deu vitória a Ezequias. Porque eu louvo a Deus de forma profunda pela onisciência de Deus. Ninguém engana o Senhor. Glórias a Deus. E a Bíblia diz, e chorou Ezequias muitíssimo. Meu Deus, nós poderíamos até tentar quantificar essas lágrimas, mas é difícil. Esse muitíssimo aqui, meu Deus, é um choro que vem do espírito, vem das entranhas. É um choro incontrolável. É um choro quando derramamos a nossa alma diante de Deus, sabendo que só Ele pode resolver a situação. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Talvez as pessoas, se alguém vir outra chorar assim, vai dizer, não chore não. Não chore. Mas tem momentos que não dá para parar. É um choro incontido. É para botar para fora. Deus quer isto. Ele decodifica nossas lágrimas. Nossas lágrimas, todas
todas as vezes são orações que tocam o coração de Deus. Mas, por favor, tem que ser lágrimas, vindas do mais profundo interior. Lágrimas sinceras, porque nós sabemos que muitas pessoas até choram, mas não são verdadeiras aquelas lágrimas. Nós sabemos que tantas pessoas representam papéis e tem que chorar. E tem os mecanismos para isto acontecer. Tem pessoas que fazem isso, mas Deus, quem estava diante de Deus, era um homem sincero, um homem puro de coração, um homem que amava a Deus, um homem que tinha argumento diante de Deus. Porque a Bíblia diz, no livro de Isaías 43, 26, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Ezequias estava fazendo isso aqui diante do Senhor. É bíblico. Isso aqui não é ostentação, por favor. Isso aqui é entrega, é relacionamento, é intimidade com Deus. Muitos não fazem isso aqui. Muitos, diante de um relatório desse, meu Deus, se levantam contra Deus, se revoltam, fala com todo mundo, né? Chora até diante das pessoas, mas o mais importante é diante de Deus. O que somos para Deus, isto é o mais importante. E a reação diante de um momento desse, tão difícil. Você veja pessoas de idade avançada, como eu li recentemente, uma atriz americana com 99 anos, ia fazer 100 anos agora, dia 16 de janeiro. A maior alegria dela era viver. Imagine, que coisa tremenda. Mas muitos olham e dizem que não, mas já está velha, que nada. Mas ela estava lúcida e querendo viver. Ela amava a vida. Pois é, não importa a idade da pessoa. Se a pessoa quer viver, meu Deus, temos que glorificar a Deus, porque quantos tiram a sua própria vida? Quantos? Quantos são pessoas, quantas pessoas se revoltam contra a sua própria vida e jogam pragas a si próprias? Quantas pessoas não querem viver e odeiam a vida e até chegam ao último estágio de se matar? Então, quando nós vemos alguém, não importa a idade, por favor, querendo viver, glórias a Deus. Ela ama algo que Deus deu a ela. Que Deus, a vida, é um dom de Deus. Ele que deu. A vida é de Deus. Então, temos que glorificar o nome do Senhor. Então, quando eu li isso, eu digo, meu Deus, que coisa tremenda. Ela era lúcida, queria viver, feliz, alegre, brincalhona. Nos seus tempos áureos, até sempre, desde quando ela começou, ela era comediante. Sempre ela fazia papéis engraçados. Então, ela
Glórias a Deus por quem ama a vida. Melhor ainda, infinitamente, quando tem Jesus, quando o aceita como Senhor e Salvador. Claro que sim. Então, Ezequias aqui, ele orou a Deus porque ele queria viver. Ele queria viver. Glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus. Mas a sentença já tinha sido declarada pelo próprio Deus. Mas Deus é surpreendente. Sempre. Deus é lindo demais. É lindo, 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 lindo. Eternamente lindo. Incompreensivelmente bom. Pois é, imagine como esta oração aqui tocou em Deus. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, meu Deus, e agora? Você está entendendo? Isaías não foi para casa e de lá da casa dele no outro dia, ou depois de algumas horas, que veio a resposta. Não. Tem momentos, sabia disto, que Deus manda a resposta imediatamente. Alguns anos atrás, eu passei uma situação, uma causa muito difícil. Muito. Eu não tinha tempo eu tinha que resolver essa situação urgente. Não tinha condições de resolvê-la de forma alguma. E não tinha tempo para orar. Muito, como a gente gosta. Eu estava no impasse. Eu tinha que sair urgente para resolver a situação que eu não tinha condições de resolver de forma alguma. Mas o que você não tiver condições, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Todo. Eu me ajoelhei, eu creio que eu não demorei nem 5 minutos. Mas foi uma oração tão profunda. Eu sentia minhas estruturas mexidas. Foi tremenda aquela oração. Sabe quando você sente que tocou no coração de Deus, que tocou em Deus? Eu senti isto. Só que eu não sabia como ia ser resolvida a situação. Gente, foi lindo demais. Quando eu cheguei lá, meu Deus, Deus fez uma reviravolta em tudo, a meu favor. Foi um milagre. Deus usou a própria pessoa. Gente, meu Deus, foi tremendo. E essa pessoa, digamos assim, essa empresa com a qual eu fui resolver, na qual eu fui resolver essa situação. O dono dessa empresa, gente, Jesus é lindo demais. Jesus, ele é bom. Ele começou, meu Deus, eu vou falar aqui o que ele começou a fazer. Ele começou a me elogiar como mulher de Deus. E começou a querer que eu falasse de Jesus para ele. Gente, foi lindo demais. Ele liberou algo que eu creio que ninguém liberaria pela sua própria humanidade, porque envolvia dinheiro, valores altos. Foi tremendo. Ainda que fosse algo em relação à obra de Deus, à igreja de Deus, a pagamentos relativos a isto. Mas a dor, claro que a gente ama a obra de Deus, a gente ama a igreja, a gente não quer nunca que o nome do Senhor seja escandalizado. Foi lindo demais nesse dia. Porque Deus... Eu saí de lá, era como se eu não pisasse no chão. Não sei, era uma sensação que
meu Deus, é muito forte quando Deus age assim, a nosso favor, numa situação que não temos condições de resolver de forma alguma. Não tem saída. E eu ainda preguei sobre Jesus. Saí daquele lugar ali, eu disse, meu Deus, eu fiquei tão impactada com Deus, que eu disse, meu Deus, como o Senhor é. Porque cada coisa que acontece na nossa vida, a gente conhece mais o nosso Deus. Por isso que eu sempre digo, é ótimo, excelente, termos um relacionamento pessoal e permanente com Ele, não eventual. Porque Deus não quer relacionamentos, relacionamentos que sejam de vez em quando a pessoa precise dele, aí fique boazinha e o busque. Não, ele não quer isso não. Ele quer amizade verdadeira. Ele quer confiar no seu servo. Então, você está entendendo? Tem situações que Deus não espera horas nem dias para resolver. É imediato. É imediatamente que ele resolve. Aí é com ele, é ele que faz. Ele sabe a nossa estrutura, que somos pó. Então, Isaías estava... Olhe bem o que diz aqui. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, estava ainda nas cercanias do palácio. Veio a ele a palavra do Senhor dizer: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Fala teu pai porque ele veio da raiz de Davi. Entendeu? Não era filho como Salomão. Por favor, entenda. Claro que a gente sabe disso, mas é bom a gente explicar, porque às vezes a pessoa pode dizer, mas Davi era pai de Ezequias? Por favor, não. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Oh, glória a Deus. Seja exaltado o teu nome, meu Deus, para sempre. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus estava dizendo, olha, Ezequias, daqui a 3 dias você estará completamente inteiro para subir à minha casa, para exaltar o meu nome. Louvar a majestade santa. Sabe o que significa isso? O Deus Todo-Poderoso dizendo isto aqui, meu Deus, é forte. É forte. Olha o que é que Deus diz mais. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha, meu Deus, o amor de Deus por Davi, meu Deus, é eterno, é lindo demais isto. Pois bem, então, Deus estava dizendo, olha, Ezequias, eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Depois, eu vou te recolher para mim, porque Deus também tem saudades. Aqui na terra, temos comunhão com Deus. Claro que sim. Aqueles que servem a Deus é impossível viver sem ter comunhão com Ele. Porém, nós vivemos nesse mundo diabólico, mundo maligno, satânico, mundo perverso, iníquo demais. E que a nossa comunhão é plena, profunda no nosso espírito, mas a nossa alma fica abatida. Nosso corpo também. Mas no céu não vai haver isto.
estaremos entregues a Ele completamente, sem estarmos ligados a esse mundo. Glórias a Deus. Pois é. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Então a Bíblia não diz qual foi a doença. Então eu prefiro ficar com o que está aqui. Era uma doença incurável, mas Deus usou algo tão simples para curá-lo, uma pasta de figos. Deus faz o que Ele quer. Quando Ele quer usar algo, Ele usa. Quando Ele não quer, não usa nada. Ele cura, e liberta e faz tudo sem precisar usar nada. Mas quando Ele quer, Ele usa. Ele é assim. É a multiforme graça dele, viu? De agir. A multiforme graça, há muitas maneiras de Deus agir. Aliás, muitas não, me perdoe, infinitas. Deus vai fazer como Ele quiser. E sempre vai causar impacto. Pois é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Olha aqui o que é que Isaías disse a Ezequias. Hein? Essa parte é importantíssima. E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Ou seja, porque Deus conhece dentro do homem. Às vezes Deus diz que a pessoa está curada, mas a pessoa tem aquela dúvida: será que é mesmo? Será que eu não vou ter mais nada? Será que Deus me curou mesmo? Eu queria ter uma confirmação. Porque Deus conhece a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Ele fala no nosso profundo. Pois é. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Pois é. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. É fácil. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Pois é. Ezequias, ele ali pediu o mais difícil. Ele, na verdade, queria confirmar se a vontade do Senhor era que ele ficasse curado mesmo, que ele vivesse. Então ele disse assim: olha, eu vou pedir o mais difícil, porque Deus não precisa de ajuda do homem. De forma alguma. Ele é o Deus que opera milagres e maravilhas e prodígios. Então, nos tempos antigos, haviam os relógios solares, né, que eles mostravam as horas através, pela projeção da sua sombra sobre a haste, que chama de um relógio aqui nessa história de Ezequias, chama de relógio de Acais. É um relógio solar. Pois é. Então, Ezequias aqui pediu a Deus o mais difícil. Porque é fácil que a sombra decline 10 graus. É fácil que adiante 10 graus. Mas retroceder é difícil. Difícil. Pois é. Vamos entender um pouco isso aqui, em nome de Jesus Cristo. Pois é. A Terra, num dia solar de 24 horas, a Terra realiza a rotação de 360 graus em 24 horas. Pois é. Uma hora possui 15 graus de rotação.
Entenda isto aqui. O que foi que Ezequias pediu a Deus nessa prova aqui? Se a sombra do sol retroceder 10 graus, o que significa isto? Significa que Deus inverteu o sentido da rotação. Deus fez o planeta inteiro recuar 10 graus. Com isso, claro, seriam acrescentados 40 minutos aquele dia. Você está entendendo? O que foi que Ezequias pediu a Deus? Já parou para pensar? Deus usou todas as forças do universo, entenda isto, para dar um sinal a Ezequias de que ele havia sido curado. Pois é, porque entenda aqui, louvado seja Deus. Meu Pai, é forte isso aqui. Essa palavra aqui, toda ela causa impacto. Porém, essa passagem aqui é muito forte. Porque até hoje, os cientistas não conseguem entender. Fazem pesquisas e mais pesquisas. Milagre só Deus faz. Como poder explicar um dia ter a mais 40 minutos? O relógio retrocedeu 10 graus. Louvado seja Deus. Este é o Deus Todo-Poderoso que desce a dimensão daquele que serve a Ele para responder, para dizer, olha, eu estou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu levanto suas forças, eu vou confirmar o que eu já lhe disse. Deus trabalha como Ele quer. Não adianta o homem dizer, olha, eu quero que o senhor faça assim, porque assim é melhor, assim eu vou me sentir mais confortável, assim vai ser mais cômodo. Não. Deixe isso para Deus. Ele sabe trabalhar. Tudo que ele faz é absolutamente perfeito. Deus não precisa do homem. Você entendeu aqui? Esse milagre aqui de Deus retroceder, meu Deus, recuar em 10 graus a rotação, meu Deus, para dar um sinal ao servo dele. Olha, Ezequias, eu quero te curar. Eu já te curei, Ezequias. Eu quis fazer isso e eu fiz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda. Porque Ezequias aqui no versículo 8, ele pediu um sinal a Deus. Depois, Isaías falou com ele, tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. Mas ele, mesmo ouvindo isto, ele disse, qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Meu Jesus Cristo, louvado seja Deus. Volte, Senhor, recue a sombra 10 graus, que é o mais difícil. Aliás, por favor, não é mais difícil, não. É impossível. Ninguém jamais pode fazer uma coisa dessa. Só aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Deus, ele controla o universo. Ele é o Criador. Louvado seja Deus.
ainda que muitos não deem glórias a Ele. Amém. Ele é autossuficiente, autoexistente, todo-poderoso, santíssimo, altíssimo, soberano e eterno Deus. Para todos sempre Ele é Deus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor. Está vendo a importância de um verdadeiro profeta? Meu Deus, como está difícil. Muito difícil. Muito difícil. Pessoas estão alucinadas atrás de profetas. Pessoas que não têm vida com Deus nenhuma. A vida delas é com profetas. As revelações, cuidado. Cuidado. Se Deus quiser usar um profeta para você, tenha certeza, Ele vai mandar até você esse profeta. Ele pode vir da China, de onde for, do lugar mais longe. Não importa. Para Deus não há dificuldades geográficas de forma alguma. O que Deus não quer é que a pessoa fique igual, meu Deus, uma marionete buscando profecias. Deixe Deus usar os seus vasos verdadeiros como Deus quer usar. Deixe Deus sabe trabalhar. Deus sabe usar os Isaías que ele tem aqui sobre a face da terra. Louvado seja Deus para sempre. E fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Aquele tempo já tinha passado, mas o Senhor fez voltar, está dizendo aqui, meu Deus, meu Jesus, e fez voltar a sombra 10 graus. Já pensou? Aquele dia teve 24 horas mais 40 minutos. Deus voltou. Está entendendo? Tudo que foi feito durante 40 minutos voltou para o começo daquele tempo. 40 minutos. Gente, é lindo demais. Meu Deus, as forças da natureza, do universo, todas foram movimentadas. O sol, os mares, a terra, a lua, tudo. Louvado seja Deus. Este é o Deus Todo-Poderoso. Você sabe, essa mensagem aqui tem também lá no livro de Isaías 38. No livro de Isaías 38, lá tem escrito o cântico de vitória e de gratidão que Ezequias fez a Deus. Louvado seja Deus. Ele não se esqueceu de dizer num cântico o estado em que ele ficou por causa da chaga e onde ele chegou pelo poder, pelo milagre de Deus, pela misericórdia de Deus. Aqui diz, no versículo 20, capítulo 38 de Isaías, o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos louvar o nosso Deus todos os dias da nossa vida. Entenda, no passado, no Velho Testamento, a casa do Senhor era onde Deus se manifestava, era onde Deus falava. A presença de Deus estava na casa de Deus, no templo, somente. Hoje, a presença dele, do Todo-Poderoso, está dentro de nós, dentro de nós, a presença dele, do Altíssimo, do Deus de todo poder, está dentro de nós a presença dele. Você dorme e acorda, ele está com você. Está entendendo? Não pode haver uma desvinculação, nem nenhuma fração de segundo, jamais.
porque é impossível viver sem ele nesse mundo diabólico. Quem conhece o Senhor verdadeiramente, não falsificadamente, é impossível viver aqui sem Deus. Não tem condições. Ezequias viveu o milagre de Deus. Ele viveu a mudança da sentença. Por favor, leve essa mudança, leve essa palavra ministrada para várias áreas. Claro, pode ser saúde. Deus contemplar alguém com essa vitória, mas pode ser em várias áreas. Várias áreas, eu nem vou dizer as áreas aqui para não ficar faltando alguma. Inclua, em nome de Jesus, todas as áreas, todas as causas, todas. Deus tem todo o poder nos céus e na terra para resolver todos os problemas. Deus é resolvedor de problema, desembaraçador de situações. O Todo-Poderoso, ele faz uma reviravolta para dar vitória, vitória, vitória àquele que serve a ele em espírito e em verdade. Vale a pena ser como Ezequias. Como ele disse aqui, Senhor, diante de ti andei com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Vale a pena ter estas qualificações espirituais de Ezequias. Vale a pena. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem do Todo-Poderoso para o seu coração. Tenho certeza, como ele vive, que essa mensagem fortaleceu você, te alimentou. E esta mensagem te sustenta de pé. E você não vai cair, não vai sucumbir, não vai. Você vai vencer essa prova. Louvado seja Deus. E como Ezequias, você vai também compor um hino de vitória e de gratidão ao Altíssimo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.